E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aprender sobre válvula aórtica bicúspide no nosso segmento 7 minutos de cardio, onde discutimos tópicos importantes da cardiologia em 7 minutos ou menos, tá bem? Então, olha aqui, ó, nesse eco transesofágico, a gente vê uma válvula aórtica bicúspide. Tá aqui o folheto não coronário, sempre em direção ao septo interatrial. Tá aqui o átrio esquerdo, o átrio direito, o septo interatrial, e esse aqui é o folheto não coronário. O folheto mais anterior é o da coronária direita e o folheto para a esquerda é o folheto da coronária esquerda. Aqui a gente tem uma fusão entre o folheto da coronária direita e da esquerda, tá vendo? Você vê isso aqui uma separação incompleta. Então cria esse aspecto indomo, tá bem? Da válvula aórtica, que é clássico da válvula aórtica bicúspide, tá bem? Então o que a gente precisa aprender sobre válvula aórtica bicúspide? Alguns temas muito importantes. Mas antes vamos comparar com a válvula aórtica tricúspide normal. Tá bem? Olha aqui, o folheto não coronário, sempre em direção ao septo interatrial. Folheto da coronária esquerda, que dá até para ver o tronco da coronária esquerda saindo no eco transesofágico. E aqui o folheto da coronária direita, que a gente não está vendo a coronária direita aqui, mas sempre mais anterior. Então isso aqui é normal. Vamos revisar tópicos importantes da válvula aórtica bicúspide. Primeiro, é a cardiopatia congênita mais comum, junto com o defeito do septo interventricular. A válvula aórtica bicúspide é uma das cardiopatias congênitas mais comuns. Afeta em torno de 1 a 2% da população. Então tem muita gente que tem válvula aórtica bicúspide. Você vai ter pacientes com essa cardiopatia. Segundo, esses pacientes durante a vida vão desenvolver grande parte estenose ou insuficiência aórtica. Então você tem que ficar de olho nesse paciente para desenvolvimento de sintomas de insuficiência cardíaca, tem que ficar monitorando o paciente para uma valvopatia com estenose ou insuficiência. Outro ponto muito importante, isso aqui é familiar. Então, se você tem que fazer rastreio nos parentes de primeiro grau que são acometidos. Se você tem um paciente com válvula aórtica bicúspide, irmão, filho, pai, mãe, tem que ter um rastreio, um ecocardiograma de rastreio para identificar se tem válvula aórtica bicúspide. Quarto ponto importante, tem uma associação forte com coarctação de aorta. Então você tem sim que medir a pressão no membro superior e membro inferior do seu paciente para ver se tem uma diferença aí e tem que fazer teste de imagem, igual eu vou falar a seguir, tá bem? A grande maioria dos pacientes com coarctação de aorta tem válvula aórtica bicúspide. O contrário não é verdade. É uma parte pequena dos pacientes com válvula aórtica bicúspide que tem coarctação, mas de toda maneira os dois estão associados e você precisa fazer o rastreio, precisa investigar a presença dessa condição de coarctação de aorta. Quinto ponto muito importante, pessoal, a válvula aórtica bicúspide não é só uma valvopatia, é uma aortopatia, tá bem? O que acontece com esses pacientes? Eles têm uma degeneração da camada média da artéria, da aorta, e além disso, essa aorta é submetida a um estresse hemodinâmico muito grande. Igual a gente vê aqui, esse modelo aqui de fluxo sanguíneo, você tem essa parte da aorta aqui recebendo um jato em grande pressão por causa da válvula aórtica bicúspide, nesse paciente com válvula bicúspide. E o problema disso é o que, pessoal? Aneurismas. Então, esses pacientes desenvolvem aneurisma, geralmente na aorta ascendente, mas pode ser em qualquer parte da aorta. Pode ser em qualquer parte da aorta. Então, você tem que fazer no paciente que você diagnosticou com válvula aórtica bicúspide um exame de imagem de toda a aorta, seja uma angiotomo ou uma angiorressonância. Tem que fazer para ver se não tem aneurisma, para ver se não tem coarctação. Então, válvula aórtica bicúspide não é só uma valvopatia, é uma aortopatia, muito importante. Então, para fechar nossos 7 minutos de cardio, o que não deve ser feito na conduta do paciente com válvula aórtica bicúspide? A letra A está certa, tem que fazer angio-TC ou angiorressonância de toda a aorta, tá certo? Aí, tem que repetir? Depende do que você achar. Se você não achar coarctação, não achar aneurisma, não precisa, ou então faz um intervalo muito espaçado. Mas se achar, tem que ter um segmento. Medir a PA em membro superior e inferior tem que fazer por causa da associação com coarctação e tem que fazer rastreio em parente de primeiro grau. Teste genético para ortopatia quando você tem um aneurisma sem outra causa. Pode ser Marfan, também pode ser Lloyd Dietz. Então você vai procurar mutações aí no gene da fibrilina, no gene TGF-beta, mas você não precisa, se você tem um aneurisma,
em uma válvula aórtica bicúspide, o aneurisma é por conta da válvula aórtica bicúspide, não precisa fazer teste genético. Então valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe o intensivo de ECG com seus amigos e até a próxima.